não sermos abalados, porque o inimigo se levanta de inúmeras formas, Senhor, e cada vez ele está afrontando os lares. Ele quer tirar a paciência do marido, da esposa. Os filhos, Senhor Deus, não ouvem mais os pais. Ah, Senhor Jesus, guarda eles, Pai. Guarda os que não conseguem ouvir. Os ouvidos estão abertos, Senhor Deus, os olhos também, mas não querem enxergar, Senhor. Esteja ali, Senhor Deus, tocando no seu coração, para que eles possam despertar, Senhor, porque ainda há tempo. As boas novas é que o Senhor ainda está salvando. Nesse mundo, Senhor Deus, que está se levantando coisas ao redor de nós, coisas que nós não sabemos, mas as notícias às vezes falam que, Senhor Deus, é tanta aflição, é tanta preocupação, mas não esquecemos que o Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso, e Ele não abandona os seus. Ele é um Deus fiel, que Ele guarda. Se falta, Ele dá o seu jeito, Senhor. Ele não deixa faltar nada, porque eu posso dormir com o coração entristecido em lágrimas, mas de manhã a alegria vem. Oh, Senhor Deus, obrigado pela fé que tem colocado no meu coração. Me ajuda, Senhor, e os meus irmãos, a nós permanecermos firmes diante de Ti, Senhor. Que não sejamos abalados, Senhor, como os montes de Sião. Abençoa, Senhor Deus, o culto desta noite e nos guarda, Senhor, pois Tu és maravilhoso, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero soltar a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma noite reunidos, essa noite fria. E eu te convido mais uma vez a abrir o teu coração e prestar e entregar a tua oferta de louvor ao Senhor. Amém?
presença de Deus. Não há nada mais importante que a gente possa querer. Glórias a Deus. Nós temos um pedido de oração pela Daniela Zilli, fisioterapeuta da Gabi, que não está bem, teve que ir para Porto Alegre, ela é nova ainda, tem 40 e poucos anos. Tem que trocar as válvulas do coração. Meu Deus. Eu gostaria de fazer uma oração junto com os irmãos que conseguiram chegar aqui nesta noite. Amém? Curve a tua fronte. Aleluia. Nós já falamos de Jesus para essa mulher, eu e a Marilei, muitos anos atrás. Não sei como é que está a vida dela agora. Curve a tua fronte, amado Deus e Pai. No nome maravilhoso de Jesus de Nazaré, é que nós colocamos esta mulher, Senhor, nas tuas mãos e pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, trazendo-a de volta, meu Deus, para o convívio, para a sua lida diária, com saúde ainda, em nome de Jesus. Tu és aquele em quem confiamos e temos entregado os nossos dias. Em teu nome oramos. Amém, Jesus. Amém, queridos. Glórias a Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, um texto muito conhecido. Acho que não precisamos nem ler, eu sei que tem gente que sabe falar de cor. Até Bolsonaro sabe falar de cor, né? Falava isso quase sempre. A Bíblia diz ali: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse conhecimento que a gente vê falado ali no Evangelho de João, não é simplesmente um conhecimento intelectual. Não há como nós termos esse conhecimento somente de saber, eu sei, e encontrar a libertação que esse conhecimento traz. Não há como somente no teu intelecto, você sabendo dele, sabendo acerca da palavra, vivendo a tua vida ao redor da palavra, e não ter o contato real com aquilo que Jesus queria dizer ali. Então, quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é simplesmente ler e conhecer. Nós erramos não conhecendo, mas conhecer a palavra é um lado que é necessário para nós. Mas ali no mesmo livro de João, no capítulo 14, no capítulo 14, no versículo 6, o mesmo que disse em João 8:32, por favor, alguém fique de pé e leia João 8:32. Deixa eu anotar aqui que não estava no João 8:32. Por favor, fique de pé aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Tinha uma mulher quinta-feira no culto ali em Vila Flores, que mais de 60 anos, que conhece o Evangelho, conhece a palavra, é uma mulher batizada, mas não encontrou a libertação que está escrito aqui. E a gente estava ali, né? Estávamos ali, um grupo um pouco menor que esse aqui, umas 10 pessoas. E a gente foi falando. Então chegou um momento que ela falou: meu Deus, eu faço tantos anos que eu conheço a palavra. Alguém leia, por favor. 14:6, do mesmo livro.
V da verdade. Paulo falou aos Coríntios que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, conhecer a verdade não é nada mais, nada menos do que andar com Jesus. Ele é Ele. Lá no livro de Salmos, capítulo 109, versículo 105, me parece, o que diz ali? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No livro de João, capítulo 8, versículo número 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. No Salmo 109, versículo 105, diz ali, ou melhor, Salmo 119, perdão, versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. No capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia diz que a palavra era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e então está se referindo a Ele. É Ele. Por que as pessoas conhecem e não chegam ao ponto de encontrar a libertação, que o conhecimento que ele diz ali em João 32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Porque é um conhecimento e é algo emocional, algo que acontece na pessoa, no intelecto. Eu sei, eu conheço, né? E nós erramos não conhecendo as Escrituras. Jesus mesmo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele disse isso, né? No Evangelho está escrito. Mas nós precisamos conhecer aquele que é a palavra. Ele é a palavra que desceu até nós. Quando nós nos encontramos com Ele, eu estava ministrando e falando exatamente isso, né? Na quinta-feira à noite ali. E daí a pouco aquela mulher que está do meu lado, ela começou a chorar. Ela falou: então é isso. E é mesmo. Porque durante décadas a pessoa ouviu, se batizou, frequentou a igreja, tudo, mas não encontrou a libertação que o texto de João 8,32 nos declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E então, se nós não conhecermos essa verdade como alguém, a verdade não é essa verdade e a mentira, a verdade é uma pessoa. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então conhecer a verdade não é simplesmente a gente ler, eu tenho lido, eu leio, você lê, a gente lê a palavra. Não é verdade? Mas conforme nós vamos lendo a palavra, esse Cristo que é a palavra, a Bíblia diz: e eu era o seu arquiteto quando ele lançava os fundamentos do mundo. Ele estava junto ali. Então Ele é. Então, quando nós conhecemos, nós entendemos, nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender. Se a gente entende isso, nós vamos nos aplicar a ter um relacionamento de mais intimidade com Ele, para poder esse conhecimento dele, o estar com Ele, como diz em Colossenses 3:5, como nós falamos semana retrasada: Cristo em vós é a esperança da glória. E quando eu conheço a palavra, e quando eu conheço Ele como sendo a palavra, então eu entendo que tudo é uma pessoa, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Então a gente se depara com as pessoas estão lutando para vencer algumas lutas, né, que já deveriam ter sido vencidas. Porque elas estão dentro do entendimento. Muitos vão porque o outro foi, muitos estão porque o outro está, muitos querem porque alguém está cutucando ali, a pessoa não teve aquele contato, não teve aquilo que o irmão falou, na verdade. E então
Alguém disse amém? Ninguém disse amém. Eu digo amém. Nós precisamos, você precisa, eu preciso. Tendo esse conhecimento, permitir que a liberdade desse conhecimento, desta pessoa, aconteça na minha vida. Aleluia. João 8,12. De novo, já falei, mas vamos ler. Aleluia. O que está escrito ali? Falou depois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Amém. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aí agora em João 8 ele diz: eu sou. É ele. Lá no Salmo 119 já era ele. Quando lá no princípio, no livro de Gênesis, e disse Deus: haja luz, era já ele. É ele, tudo é ele. Então, se nós não conseguirmos ter o toque, esse que o irmão falou, aquele toque de fé, mas a pessoa não tem fé, se Deus não dá fé para ela. Lá no capítulo 3 de Tessalonicenses, nós já temos lido quantas vezes aqui, que a fé não é de todos. Sim ou não? As pessoas estão, eu repito, as pessoas estão batendo cabeça, estão apavoradas por aí, buscando, né, procurando e querendo, meu Deus, e achando, como é que eu vou? Mas nós temos Ele. Aleluia. Os irmãos começaram a cantar o hino hoje de manhã, né? Eu botei esse hino bem alto lá no prédio, né? Para todo mundo ouvir. Né? Liguei aquela caixa para que se dane, se quiserem gritar, ligar comigo, né? Botei bem alto aquela caixa de som ali, porque por toda a nossa vida nós temos que louvar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é. Por isso que se nós nos deparamos com alguém que não encontrou a libertação, ela não se encontrou com Jesus. Ela pode até conhecer, de ouvir falar, como Jó falou, né? Jó falou: eu te conheci de ouvir falar. Então, nos nossos relacionamentos, Jesus falou: eu sou a luz, quem me segue não anda mais em trevas. No capítulo 5 de Mateus, versículo 14, por favor. Mateus 5, 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante de todos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Em João 8, 12, ele diz: eu sou a luz. Sim? Em João 8, 32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós encontramos ele dizendo agora no capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz. Amém? Se nós fomos iluminados por esse encontro que nós tivemos com Ele. Por isso que eu fico
no dia 8 de fevereiro do ano de 1980. Quando uma pessoa, eu recebi uma oração, eu estava bêbado, eu tinha passado a noite toda viajando, eu tinha tomado conhaque Dreyer, eu tinha fumado, viajei de São Paulo até Brasília, cheguei daquela maneira lá, e eu recebi uma oração. Jesus estava de tal maneira na vida daquele homem que orou por mim, e algo Deus tinha preparado para a minha vida, que aquela oração me libertou de todos os meus vícios. Eu nunca mais botei cigarro na boca, eu nunca mais bebi conhaque, eu nunca mais, uma oração. Então não era tanto a minha fé ali, mas era aquilo que estava na vida daquele homem, era Jesus. Jesus estava ali quando ele falou: Senhor, o que o Senhor fez comigo, faz com esse jovem. E o Senhor fez. Deus bom. E eu tenho tentado conhecer esse Jesus, né, por toda a minha vida, desde lá. Quanta coisa já no fogo, terremoto, isso e aquilo, vento forte. Quando Moisés, o povo veio reclamar para Moisés: Senhor, e agora? Está aqui Faraó vindo atrás e diante de nós está o mar. E o povo veio reclamar e Moisés foi falar com Deus, e Deus falou: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas como marchar? Marchar para onde? Aí Deus falou: tu levanta, vai te louvar. Ele levantou o cajado. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus soprou um vento. Oh, glória a Deus. Alguém tem que ficar no vento para que o caminho para os outros se abra. E só pode ficar no vento ali, porque o vento soprava nas costas dele. Ele levantou a vara, olhando para o mar, e a Bíblia diz que Deus soprou um vento oriental e começou a abrir o caminho. Não precisou asfaltar, não precisou nada para secar. Deus secou e eles passaram a pé enxuto. Mas alguém tem que ficar suportando o vento. Alguém tem que ficar ali com a mão levantada. Alguém que teve esse encontro, que conheceu não somente a verdade como algo, a verdade é mentira, mas conheceu a verdade como uma pessoa. Ele é a verdade. 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz no livro de João 8:12, vou repetir, isso precisa ficar, como ficou na minha mente, precisa ficar gravado em ti. Aí ele diz lá no livro de Mateus 5:14, vós sois, agora vocês são a luz. Quando nós temos a luz, eu quero fazer uma dinâmica aqui nessa noite. Me permita. Aleluia.
luz. Vai ali. A luz que estava aqui acendeu a luz que não tinha ali. A luz que estava aqui não diminuiu, não foi prejudicada, mas ela se multiplicou. Continua a luz. É para isso que Deus diz no capítulo, pode deixar aqui, no versículo 14: vós sois a luz. Você tem a luz, você deu a luz para aquele que não tinha. Ele deu para mim que não tinha. Você continuou com luz. A tua luz se multiplicou ali. A luz dele se multiplicou aqui. Não vai fazer falta para ti. Não vai. Não vai fazer falta para ti. Vós sois a luz. Então não dá para pegar agora essa luz do Senhor e vamos esconder ela. Vamos deixar aqui. Vem aqui, Lucas. Bota embaixo aqui do banco aqui. Bota embaixo aqui. Vê se tu consegue fazer. Cuida para não pegar fogo ali, sabe? Não incêndio ele. Não se pode colocar debaixo da cama, não se pode colocar a luz. A luz dele continua, vai demorando, ele tem luz aqui. Jesus é a luz, ele está na tua vida. Quantas pessoas estão precisando dessa luz? Vocês entenderam? Estão entendendo? Não vai faltar. Amém, queridos? Obrigado, gente. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz: quando vos reunir, um tem um cântico espiritual, outro tem um hino, outro tem isso, outro tem aquilo. Mas nós não podemos deixar de ter a luz para repartir. Obrigado. Nós não podemos, então isso é aquilo que nós temos. Foi para isso que Deus nos libertou. Foi para isso que Deus nos tirou das trevas. Então, quando nós conhecemos esse Jesus como pessoa, e nós passamos a ter esse relacionamento com Ele, nós não vamos perder a oportunidade. Nós não vamos nos achar melhor do que o outro. Por favor, 1 Coríntios 14, 26. Aleluia. Me permita a gente ler mais um pouco. Quando a gente se reunir, estamos reunidos aqui hoje, num culto. Mas quando você se reúne lá na tua casa, ou na casa do outro, ou na rua, quando você se encontra com alguém, o que fazeis? Começa o texto ali que a irmã leu. O que fazeis, irmãos, quando vos reunir? A Bíblia diz no capítulo número 17 e no versículo 21,
Quando Paulo chegou lá no Areópago, em Atenas, a Bíblia diz que aquele povo cuidava somente de saber das coisas que estavam acontecendo ali e aqui. Por favor, Atos 17, 21. Ai, Jesus. Acontece que todos os diabreiros, os estrangeiros residentes, não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Pessoas que não tinham conhecimento da pessoa de Jesus. Quais eram as novidades ali? Tinha um ali, no meio deles, que estava anunciando o Deus vivo. Essa era a novidade. Isso era o que estava ocorrendo ali. Paulo tinha entrado ali. Essas eram as novidades. Agora, quais são as novidades que nós temos quando a gente se encontra, quando a gente conversa, quando a gente está nos relacionando? Coisas que você não fala com todos, mas de vez em quando, daqui a pouco, quando você se reúne, o que tu faz? Como é que tipo, o que é que sai? Estamos ali falando, tu viu fulano? Tu viu ciclano? Tu viu isso que aconteceu? Tu viu aquilo outro? Nós temos que cuidar para que naquilo que nós estamos falando ou ouvindo, como foi lido ali, nós não venhamos a pecar. E a luz que há em nós se apague. E veja que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque se forem trevas, que grandes trevas serão, disse Paulo. Então, lá no livro de Mateus capítulo número 16, Jesus fala, nós temos que cuidar com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Lá no livro de Coríntios, nós lemos, o que fazeis quando vos reunir, irmãos? Um tem um salmo, o outro tem um canto espiritual, o outro tem a revelação, o outro tem a língua, o outro tem a interpretação da língua, tudo feito para edificação. Alguém disse amém? Você, Cláudia, qual é a função do fermento? O fermento leveda toda a massa. Sim ou não? Se tu não colocar o fermento, ele vai ficar. Por isso que a Bíblia fala dos pães asmos. Os pães asmos são o pão sem o fermento. Aí, quando Jesus falou isso ali no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, do versículo 5 ao 12, eles pensaram então que Jesus estava falando do pão. Não, Jesus falou não é do pão. Porque um tem o salmo, o outro tem o cântico espiritual, o outro tem a revelação, o outro tem a língua estranha, mas daqui a pouco tem um que tem o fermento. Daqui a pouco tem um, porque Jesus falou. Jesus falou que tem aquele que quer trazer o fermento para levedar toda a massa. O que é isso aqui? Fermento. Eu fui fazer uma panqueca lá em casa, esqueci de botar o fermento. Ficou uma coisa. Quando eu coloquei o fermento. Mas Jesus estava falando aqui do fermento que faz mal. Lá no livro de Atos 17, 21, os atenienses e os estrangeiros que lá residiam, as pessoas, os aqui de Nova Prata, de Maçã, de Vila Flores, de André da Rocha, do Paraíba, de Manaus, as pessoas só cuidavam de fazer uma coisa, de ouvir ou dizer
as novidades. O que aconteceu na vida de um? Na vida do aquele lá fez isso, aquele lá fez, olha, cuida isso, cuida aquilo. Nós temos que cuidar com aquele que vem com fermento. Quem está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Nós não precisamos do fermento. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele é puro. Então, um tem um salmo, outro tem a revelação, outro tem a língua estranha, outro tem um cântico espiritual, mas sempre vai ter aquele que tem o fermento. Fariseu. Quem é o fariseu? O fariseu é aquele que se achava melhor no meio do povo. Você se lembra que anos atrás eu tinha um irmão aqui que ele se achava que ele era o cara, né? Tem que determinar, ele chegava para mim, tem que determinar. Quem determina é Deus as coisas. Nós temos que confiar em Deus e orar a Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Então nós não podemos, entenda o que eu quero dizer nessa noite. Nós precisamos fazer tudo para edificação, para edificar o corpo. Se nós não conseguirmos, nós estamos aqui, poucas pessoas, se nós não conseguirmos ter unidade aqui, estamos falhando e mostramos que não o conhecemos como pessoa. Conhecemos como ensino, como nós falamos outro culto. Eu posso vir à igreja, posso vir a Deus por aquilo que Deus pode fazer, como o irmão falou aqui. Eu posso viver a minha vida simplesmente para conhecer, ler a Bíblia. Eu já li quantas vezes, meu Deus, eu falei aqui quantas vezes eu li esse livro aqui, meu Deus do céu. Eu posso viver para Deus, como tenho vivido esses 40 e tantos anos, desde aquela oração que eu falei agora há pouco. Viver em função daquilo que Deus pode fazer, viver em função daquilo que eu posso conhecer de Deus, viver em função para Deus. Estou vivendo para Deus, mas tudo isso nada é se eu não estiver com Deus. Se eu não tiver experimentado a pessoa de Jesus, Ele é mais doce do que o mel. Amém, queridos? Se nós não experimentarmos Ele, nós não estamos entendendo para que nós fomos chamados. Nós vamos ter dificuldade de administrar tudo que Deus tem colocado nos nossos dias. Nós vamos reclamar, nós vamos ser atacados por demônios que já foram vencidos, e nós não podemos dar autoridade e legalidade para eles. A Bíblia diz no livro de Provérbios, eu li outro dia, não me lembro qual é o capítulo, que o poder da vida e da morte está onde? Na língua, naquilo que a gente fala, e naquilo que a gente fala porque tem alguém que ouve. Não é sair falando sozinho. Se eu estou sozinho, eu estou pensando, estou falando aqui dentro. Então Deus não me chamou para levar fermento na casa de ninguém, para ninguém. E aquele que tem o fermento, ele se acha melhor que o outro. Ele acha que ele vê mais. Eu tenho a luz, eu tenho essa luz aí, que foi falado. Eu estou vendo o que tu não está vendo, olha isso, olha aquilo. E acaba levantando toda a pureza da massa do corpo. E não edifica, pelo contrário. Amém, queridos? Se você não entendeu me procure depois, a gente conversa para esclarecer talvez alguma coisa que você não entendeu. Amém? Se você se encontrar com um fermenteiro por aí, com um portador de fermento,
Diga não para ele. Amém? Mesmo que o fermento seja royal ou real, ou seja esse ou seja aquele. Deus não chamou ninguém para levar fermento. Deus chamou a gente para ter a luz e acender. Tem mais umas quantas velas aqui? Nós poderíamos ter acendido mais umas quantas aqui. Uma luz pode acender quantos outros? Amém, queridos? Foi para isso que Deus te chamou, irmã Dulce, lá onde tu mora, para convidar outros, para falar que Jesus é a luz e que as pessoas precisam conhecer a verdade, que é uma pessoa. Elas precisam andar um caminho que é uma pessoa. Elas precisam ter a vida que é uma pessoa. Ah, mas eu estou pedindo para Jesus me dar uma vida diferente. Ele é a vida. Pede Jesus. Ele é a vida. Ele é. Amém, queridos? Nós podemos crescer espiritualmente como pessoa, como família, como igreja, como sociedade, para que outros. E o povo que andava em trevas viu a grande luz. Está escrito lá em Lucas 5. Quando ele olha para mim, quando as pessoas olham para ti, o que elas veem? Vem a luz. Jesus diz, João 8,12, eu sou a luz. Mateus 5,14, vós sois a luz. Amém, queridos? Por favor. Mateus 16. Já vamos encerrar. Já estamos. O tempo quase esgotado. Aleluia. Essa dinâmica aqui da vela, eu vi uma pessoa fazer. Não foi ideia minha, não sou tão inteligente assim, né? Mas eu achei tão interessante, né? Porque aquele que deu a luz para o outro, ele não ficou sem luz, não ficou com menos luz, mas ele pôde levar a luz. Depois aquele que recebeu a luz, ele deu a luz para o outro, ele também não ficou com menos luz. A luz dele não se apagou, mas ele pôde iluminar o outro. E esse outro que recebeu também pode levar a luz para o outro. E pode acender a vida do outro e não vai ter menos luz. E a luz dele não vai se apagar também. Essa é a razão da gente existir como pessoas de Deus nesse mundo. Deus não me chamou para levar fermento. Deus me chamou para multiplicar a luz que há em mim. Quando eu não consigo ter um salmo, quando eu não consigo ter um canto espiritual, quando eu não consigo falar bem, eu só estou cuidando das novidades, daquilo que aconteceu, daquilo que não está bom, daquilo que é isso, daquilo que é aquilo, eu acabo. Para terminar, o último texto, Mateus 16, do 5 ao 12. Aleluia. Quero ler esse texto. Glória a Deus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de Jesus. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Milhares de pessoas foram alimentadas. Então o problema é ter ou não ter pão, não, ter pouco, não é ter pouco, é ter muito. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos
cestos tomaste, sobrou 12 cestos, depois que milhares comeram. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães. Não é desse fermento aqui que Jesus está falando. Amém? Mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, aqueles que não tocaram e não se depararam com a verdade como pessoa. Aquele que não teve o encontro da verdade como uma pessoa, não foi livre, não é livre. E por não ser livre, ele não tem o salmo, ele não tem o cântico espiritual, ele não tem a revelação, não tem isso, não tem aquilo, mas ele tem fermento. Mas Deus nos chamou para levar luz. Amém, queridos? Então, se nós nos depararmos com alguém que venha trazer para nós por favor, se lembre disso. Eu jamais vou esquecer o que o Senhor ministrou na minha vida. Essa noite fiquei quase 2 horas no telefone com uma pessoa. Falei pouca coisa, mas meu Deus tirou o ouvido. Pessoas com minha idade. Não é assim. Nós podemos. Amém? Diga assim: eu posso levar a luz. Eu posso. Eu posso levar a luz para o outro. Ouve a tua voz. Aleluia. Fale com Deus. Eu sei que você não é um fariseu, você não é um saduceu. Nós não somos, mas nós podemos nos encontrar. Como aqueles atenienses e estrangeiros que moravam ali, como aqueles dos Nova Pratas, de Bassano, de Vila Flores e tantos outros lugares, só cuidavam de saber as novidades. Tu viu isso? Tu viu fulano? Ei, se nós não pudermos falar de Jesus, se não tiver nada para falar de Jesus, se não pudermos cantar de Jesus, se não tivermos um cântico espiritual, se não tivermos uma revelação, se não formos falar em línguas, se não formos edificar, glória a Deus! Qual é a razão de existirmos com crentes? Deus me chamou aqui como homem somente para olhar para ti e dizer: olha, cara, tu tá com um botão ali que teu botão está errado na tua camisa, só para ver o erro na vida do outro, só para ficar. Não, Deus nos chamou para que a gente transmita luz. Amém, queridos? Queria eu estar assentado aí no teu lugar e que você estivesse aqui falando. Queria eu estar lá na porta. Mas Deus é que faz os arranjos da sua casa. Espírito Santo. Aleluia. Fala com Deus.
relacionamentos, a luz deve ser elevada. Nós temos que compartilhar a luz que está em nós. Se vier um fariseu, um saduceu como um fermento, diga: não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso, eu não estou fazendo pão. A Cláudia, o Felipe, que precisa de fermento lá para fazer pão. Amém? Nós não precisamos do fermento do fariseu, nem do saduceu. Nós precisamos repartir a luz que está em nós. Amém, queridos? Que Deus me ajude. Vamos ficar de pé. Aleluia. Que Deus te ajude. E vamos cantar o mesmo cântico. E vamos servir a Deus com a nossa oferta. Esta noite. O mês de agosto passou ligeiro. Estamos já diante da última semana. Domingo próximo é dia 31. O tempo está passando tão rápido. Ei, aguenta só um pouquinho. Já está chegando o tempo de Jesus. Aleluia. Vem nos buscar. Vamos cantar e servir a Deus com a nossa oferta. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Luz do mundo, luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mais uma vez. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para voltar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus, Tu és a palavra que foi implantada em nós. Teve poder para nos gerar de novo, nos regenerar. Uma semente incorruptível, lançada nas entranhas da nossa existência, mudando o destino eterno da nossa alma.
Te agradecemos por esta luz que veio ao nosso encontro quando andávamos nas trevas. Me ajuda, ajuda meus irmãos, as famílias, os pais, as mães, os filhos. Ajuda a igreja, Senhor. E tem misericórdia da nossa terra, Jesus. Trabalha em nós, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. O Senhor disse para aqueles que andavam contigo: hoje somos nós, Senhor, que andamos contigo. Nos ajuda a brilhar. Te abençoe, Pai. Obrigado por se fazer presente entre nós, por receber os nossos louvores, por podermos andar nas ruas da Tua Palavra, por Te conhecer como pessoa através da palavra que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Deus abençoe, queridos. Estamos despedidos na paz do Senhor. Ore por mim. Se você não orou por mim, por favor, ore mais por mim também. Amém, queridos? Temos uma cantina que será servida ali. Terça-feira estaremos lá em Nova Bassano. Quarta-feira tem oração aqui. Quinta-feira estaremos lá em Vila Flores. E sexta-feira, alguém aqui de Nova Prata não quer abrir sua casa aí para a gente fazer culto aí? Quem aqui quer ter um culto sexta-feira na sua casa aí? Ninguém? Amém. Estamos despedidos na paz.